Nós vimos como Roma e o helenismo prepararam o mundo antigo para o cristianismo. Mas há uma peça fundamental faltando: o judaísmo. O cristianismo não surgiu no vácuo. Ele nasceu do ventre do povo judeu. Jesus era judeu, os apóstolos eram judeus. A igreja primitiva começou em Jerusalém, dentro das sinagogas. As primeiras escrituras citavam constantemente a Torá e os profetas. Para entender a igreja, precisamos entender o judaísmo do segundo templo. Então vem comigo que juntos nós vamos aprender sobre o assunto. Meu nome é Douglas Figueiredo, seja muito bem-vindo ao nosso canal e bora aprender um pouco da palavra. No coração absoluto do judaísmo estava o templo. Não o glorioso templo de Salomão, destruído pelos babilônios em 586 a.C., mas o magnífico templo de Herodes, uma das maravilhas arquitetônicas do mundo antigo. Herodes o Grande começou a sua construção no ano 20 a.C. e as obras continuaram até 64 d.C., apenas 6 anos antes da sua destruição total. Imagine a cena: plataformas imensas de pedra calcária, colunas revestidas de ouro, pátios capazes de acomodar centenas de milhares de peregrinos, o pátio dos gentios, onde qualquer pessoa podia entrar, o pátio das mulheres, onde judias podiam orar, o pátio de Israel, reservado aos homens judeus, e por fim, o pátio dos sacerdotes, onde fumegava o altar dos holocaustos, com sangue de cordeiros escorrendo diariamente. No centro de tudo, o Santo dos Santos, separado por uma cortina massiva, onde apenas o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, no Yom Kippur, o dia da expiação. Era o lugar mais sagrado da terra, a presença de Deus habitava ali. 3 vezes ao ano, nas festas de Páscoa, Pentecoste e Tabernáculo, Jerusalém inchava com peregrinos. O templo não era apenas religioso, era político, econômico e social. Era o coração pulsante do judaísmo. Mas os judeus não se limitavam ao templo. Desde o exílio babilônico, quando o primeiro templo foi destruído, os judeus desenvolveram uma instituição revolucionária: a sinagoga. A palavra significa simplesmente assembleia em grego. Espalhada por toda a Palestina e pela diáspora, as sinagogas eram casa de oração, estudo e vida comunitária. Todo sábado, o Sabat, judeus se reuniam. Havia orações, leitura da Torá em ciclos anuais, leitura dos profetas e um sermão explicando as escrituras. Qualquer homem judeu instruído poderia ser convidado a ensinar. Foi exatamente isso que Jesus fez em Nazaré, conforme lemos em Lucas 4. Foi isso que Paulo fez em todas as cidades que visitou. As sinagogas também serviam como escolas. Meninos judeus aprendiam a ler usando a Torá, debates teológicos aconteciam ali, decisões comunitárias eram tomadas. Essa instituição era tão poderosa que sobreviveria até hoje. Mesmo após a destruição do templo em 70 d.C., as sinagogas preservaram o judaísmo. E mais, esse modelo moldaria profundamente as reuniões cristãs primitivas. Leitura das escrituras, sermãos, orações e cânticos, tudo isso vem da sinagoga. O judaísmo do primeiro século era incrivelmente diverso. Havia pelo menos 4 grandes grupos, cada um com sua visão de como viver fielmente a palavra de Deus. Os fariseus eram os mais influentes entre o povo comum. Seu nome significa separados, separados da impureza ritual, do pecado e da influência gentílica. A sua influência era enorme. Os fariseus acreditavam que a Torá escrita precisava ser interpretada pela tradição oral dos anciãos. Criavam cercas ao redor da lei para evitar transgressões acidentais. Por exemplo, a Torá proíbe trabalhar no sábado. Mas o que é trabalho? Os fariseus definiam minuciosamente quantos passos podia dar, que peso podia carregar, que tipo de nó podia dar. Eles criam na ressurreição dos mortos, nos anjos, nos demônios e recompensas e punições após morte. Jesus debatia constantemente com eles, não porque fossem inimigos, mas porque eram os mais próximos teologicamente. Paulo, antes de se converter, era fariseu orgulhoso, e vários fariseus se tornaram cristãos, incluindo possivelmente Nicodemos e José de Arimateia. Os saduceus eram completamente diferentes. Aristocratas ricos controlavam o templo e dominavam o sinédrio, o conselho governante judeu. Eram conservadores teologicamente, rejeitavam a tradição oral dos fariseus e aceitavam os 5 livros de Moisés como totalmente autoritativos. Não criam em ressurreição, anjos ou demônios.
Afinal, essas doutrinas aparecem mais nos profetas e escritos, não na Torá de Moisés. Politicamente, colaboravam com Roma para manter seus privilégios. O sumo sacerdote, nomeado pelos romanos, normalmente era saduceu. Eles desapareceram completamente em 70 d.C., quando o templo foi destruído. Sua base de poder evaporou. Os essênios eram os radicais puritanos. Acreditavam que o templo de Jerusalém estava irremediavelmente corrompido pelos saduceus, que a liderança sacerdotal era ilegítima. Muitos se retiraram para o deserto, estabelecendo comunidades como a de Qumran, perto do Mar Morto. Lá viviam em pobreza voluntária, celibato, batismos, rituais diários e estudo das Escrituras. Eles se viam como remanescentes fiéis de Israel, preparando o caminho para a intervenção final de Deus. Seus famosos manuscritos do Mar Morto, descoberto em 1947, revelam um mundo de expectativa apocalíptica, regras comunitárias rígidas e cópias preciosas das Escrituras. Alguns estudiosos veem um paralelo entre João Batista e os essênios, ambos no deserto praticando batismo e pregando o arrependimento. Os zelotes eram revolucionários. Seu zelo pela lei e pela liberdade de Israel os levava à resistência armada contra Roma. Nenhum rei, exceto Deus. Esse era o seu lema. Viam o pagamento de impostos a César como traição ao Senhor. Realizavam assassinatos políticos, sabotagens e incitavam revoltas. Um dos 12 apóstolos de Jesus era chamado de Simão o Zelote, provavelmente ex-membro deste movimento. Sua grande revolta, iniciada em 66 d.C., levaria ao desastre absoluto. Em 70 d.C., as legiões revolucionárias de Tito destruíram Jerusalém e o templo. Em 73, a fortaleza de Massada caiu, com os últimos zelotes cometendo suicídio coletivo em vez de se renderem. Mas apesar de todas as diferenças, havia um fio unindo esses grupos: a esperança messiânica. Os judeus aguardavam o Messias. As expectativas variavam dramaticamente. Muitos esperavam um Messias guerreiro, um novo rei Davi que esmagaria Roma com o poder militar e restauraria o reino de Israel em glória ainda muito maior que Salomão. Outros aguardavam um sacerdote messiânico que purificaria o templo e restauraria a adoração verdadeira. Havia quem esperava um profeta como Moisés que traria uma nova revelação. Alguns esperavam até 2 ou 3 messias diferentes. As profecias fervilhavam nas mentes. Isaías falava do servo sofredor e do príncipe da paz. Daniel profetizava sobre o filho do homem vindo nas nuvens. A profecia das 70 semanas de Daniel 9 era calculada e recalculada. Quando viria o ungido? Essa expectativa gerou toda uma leitura apocalíptica. Livros como o 1º Enoque, Apocalipse de Baruque, que não entram na Bíblia, mas eram amplamente lidos. Essas obras descreviam batalhas cósmicas entre o bem e o mal. Falavam de anjos, de demônios, de revelações secretas do fim dos tempos. O livro de Daniel especificamente alimentava essa febre apocalíptica. A dominação romana intensificava tudo isso. Israel gemia sobre impostos pesados, dominantes cruéis, humilhações constantes. O povo clamava: até quando, Senhor? Quando virá o teu reino? Agora ampliemos nossa visão para além da Palestina. Desde o exílio babilônico e as conquistas de Alexandre, milhões de judeus viviam espalhados pelo mundo. A diáspora. Haviam mais judeus fora da Palestina do que dentro dela. Comunidades prósperas em Alexandria, Antioquia da Síria, Babilônia, Roma e Ásia Menor. Esses judeus da diáspora enfrentavam desafios únicos. Muitos falavam apenas grego, perdendo o hebraico e até o aramaico. Como poderiam ler as Sagradas Escrituras? A solução veio no século III a.C. em Alexandria, a tradução das Escrituras hebraicas para o grego, a famosa Septuaginta, assim chamada porque, segundo a lenda, os 72 sábios judeus a traduziram. Essa tradução foi revolucionária. Pela primeira vez, gentios piedosos que frequentavam a sinagoga podiam ler as Escrituras por si mesmos. Judeus helenizados mantinham a sua comunicação com a fé ancestral. E aqui está o detalhe crucial. Quando o Novo Testamento cita o Antigo Testamento, geralmente usa a Septuaginta. Paulo pregava em sinagogas da diáspora, usava a Septuaginta. Quando gentios se convertiam ao cristianismo, liam o Antigo Testamento na Septuaginta. A diáspora também desenvolveu uma teologia universalista. O filósofo judeu Filo de Alexandria, por exemplo, combinava a filosofia grega, especialmente platonismo, com as escrituras judaicas, citando interpretações alegóricas. Isso preparou pontes intelectuais para o evangelho alcançar o mundo gentílico.
Aqui encontramos outro fenômeno fascinante: os tementes a Deus e os prosélitos. O monoteísmo ético do judaísmo, sua elevada moralidade, suas antigas escrituras atraíam muitos gentios cansados dos deuses imorais do paganismo. Alguns gentios se tornavam prosélitos completos, aceitavam circuncisão, batismo ritual, seguiam toda a lei de Moisés. Tornavam-se judeus de pleno direito, mas muitos outros se tornavam tementes a Deus, adoravam ao Deus de Israel, frequentavam sinagogas, seguiam princípios éticos judaicos, mas não se circuncidavam e nem seguiam todas as obrigações rituais. Esses tementes a Deus foram cruciais para a expansão cristã. Eles já conheciam as Escrituras, adoravam ao Deus verdadeiro, mas não tinham que passar pela circuncisão para se tornarem cristãos. Lemos sobre eles em Atos. Cornélio, o centurião temente a Deus, as mulheres piedosas que Paulo encontrava na sinagoga, eles formavam a ponte vital entre o judaísmo e o cristianismo. Recapitulando nossa jornada, vimos o templo majestoso como centro do culto sacrificial, as sinagogas espalhadas formando centros de oração e leitura da palavra, os grupos diversos, fariseus, saduceus, zelotes e essênios, cada um buscando a fidelidade a Deus da sua maneira, a esperança messiânica ardente que inflamava os corações, a leitura apocalíptica que alimentava visões a respeito do fim, a diáspora que espalhou o monoteísmo e as escrituras pelo mundo, os tementes a Deus que prepararam terreno para o evangelho aos gentios. Jesus nasceu exatamente neste contexto explosivo. Um judeu galileu, circuncidado ao 8º dia, apresentado no templo, criado ouvindo a Torá na sinagoga, ele conhecia profundamente as esperanças, as divisões, os debates, as angústias de seu povo. E quando proclamou, o tempo se completou, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam no evangelho. Todos entenderam a linguagem messiânica, mas Jesus traria completamente um reino diferente do esperado. Não vinha para destruir romanos, mas para morrer por pecadores. Não buscava trono em Jerusalém, mas uma cruz no Calvário. Não libertaria Israel de Roma, mas toda a humanidade do pecado. Se você gostou, não se esquece, já se inscreva no nosso canal, ative as notificações para que você não perca nenhum dos nossos conteúdos aqui e até o nosso próximo vídeo.